Olá, meu nome é Luana Eckstein e a partir de hoje vou apresentar o Arquitetura e Design, um programa voltado aos cursos de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Cisgurgas e Design de Interiores da Dom Bosco. Hoje nós vamos falar sobre internacionalidade e ao meu lado está o professor Guilherme. Professor, seja bem-vindo. Ok, obrigado, Luana. Tudo bem com você? Tudo bem. Professor, para começar, me conta um pouquinho da sua formação. Bem, eu sou formado aqui pela FAG em 2007. Posteriormente eu realizei uma pós-graduação na Unipar, em 2010. Em 2009 realizei um estágio na França, no ateliê do Christian Portzempach em Paris. Posteriormente eu retornei ao Brasil e recebi o convite para ser professor aqui da FAG. Então já quase completando 4 anos como professor, desde que eu retornei. Minha breve carreira como arquiteto. E que disciplina você ensina aqui na FAG? As disciplinas que eu assumi logo que eu entrei eram conforto ambiental, conforto acústico, que é a parte de condicionamento acústico dos ambientes, teatros, salas de concerto. História da arquitetura, já lecionei por alguns períodos, e teoria da arquitetura também. E o que eles aprendem nessas disciplinas? A conforto ambiental é toda a parte de eficiência energética e desempenho térmico das edificações. Então, a parte de desempenho lumínico, iluminação natural, zenital, essas questões. A acústica vai desde compreender como que é o comportamento espacial do som, como condicioná-lo, isolamento acústico, condicionamento acústico. E teoria da arquitetura é a parte mais da discussão, digamos, a parte mais filosófica da arquitetura. Vai compreender os movimentos que já aconteceram na arquitetura, quais são as demandas e os pensamentos contemporâneos para conseguirem produzir uma arquitetura mais voltada e relacionada com o nosso momento histórico. E como que surgiu essa oportunidade de você lecionar aqui na FAG? Eu havia retornado no meu estágio na França e a coordenadora de arquitetura, Solange, ela soube que eu retornei, porque eu realizei o estágio, e me convidou para uma palestra, para conversar com os alunos, para demonstrar a minha experiência. Então eu realizei a palestra e, curiosamente, uma semana depois, uma professora, a professora Michele, que eu inclusive tive aula com ela, uma pessoa muito bacana, passou num concurso e foi convidada a trabalhar no Rio de Janeiro. Então ela tinha um prazo curtíssimo, 30 dias para sair, e a coordenadora Solange acabou me convidando, e eu tinha um pouco de afinidade com a área, que era a parte de conforto acústico e projeto, então acabei assumindo. Então eu tive um período de experiência, logo depois acabei ficando já agora 3, 4 anos já dando aula. E você ficou por 4 meses fazendo estágio na França, Isso. Como que foi esse período que você ficou lá? Uhum. Bem, eu tive essa oportunidade. O escritório do Christian Portzempach existe um prêmio chamado Pritzker, que na arquitetura é o prêmio máximo mundial, que é considerado o Nobel. O Christian Portzempach venceu esse prêmio em 94. Então ele é o primeiro arquiteto francês a ter ganho essa condecoração, e nós brasileiros também temos 2 arquitetos que receberam esse prêmio, que é o Oscar Niemeyer e o Paulo Mendes da Rocha. Então assim, é um escritório internacional, A sede é em Paris, tem outras sedes em Nova York e uma até a conclusão da Cidade da Música no Rio de Janeiro. E é um escritório com 90 pessoas trabalhando e arquitetos de todas as nacionalidades, Então eu tive a oportunidade de trabalhar com arquitetos chineses, coreanos, libanês, francês, holandês, alemães. Então eu tive um convívio muito interessante, muito dinâmico o ambiente de trabalho, Projetos e eu tive a oportunidade de trabalhar com o meu diretor de estúdio lá, que é a pessoa que coordenava os projetos, em 3 projetos nos Estados Unidos. Eram 2 projetos em Nova York, que um é um arranha-céu chamado 157, que agora está quase em conclusão, que por enquanto é o considerado o arranha-céu residencial mais alto de Nova York, com 306 metros. O outro são um conjunto de 5 torres mais urbanismo em Nova York também, que é chamado Riverside. Tem a expectativa de conclusão em 2018. E o terceiro foi o Museu dos Oscars, em Los Angeles, que é o Museu da Academia de Filmes de Los Angeles. Então o projeto ainda estava em fase inicial, conceituação, Então acredito que ainda esteja em desenvolvimento. E como surgiu a oportunidade de você trabalhar nesse escritório? Eu tive a minha irmã, ela
morou durante um certo período na França, ela fez mestrado lá. E uma amiga dela, que morou um período com ela, fazia arquitetura no Rio de Janeiro. E a Federal do Rio de Janeiro tem algumas parcerias com universidades na França, na Alemanha, e eles fazem como se fosse um sanduíche, né, da graduação. Então eles ficam meio ano ou um ano cursando um semestre lá. E essa colega, a Renata, amiga da minha irmã, ela ficou durante esse período estudando na Paris La Villette, que é uma universidade em Paris, e realizou estágio no ateliê do Christian Porzenbach. Aí, como elas tinham afinidades, eram amigas, e eu tinha interesse em ir para lá também, aí consegui fazer a ponte, né, e deu tudo certo, consegui ir para lá para realizar o estágio. E o que você fazia no estágio? Inicialmente, quase todo mundo que entra no escritório trabalhos mais básicos, né? Então desenvolver maquetes, né? Maquetes de estudo, os arquitetos que coordenam os projetos quase que diariamente passam as atualizações dos projetos para nós, e a gente ficava desenvolvendo maquetes, né? Maquetes de estudo, fotografando, atualizando o projeto. Posteriormente, eu participei de alguns desenhos já executivos, né, desse arranha-céu em Nova York, e também fazia toda a parte de pós-produção de imagens. Então, o pessoal renderizava os projetos, e daí tinha toda a pós-produção em Photoshop, alguns desenhos de CAD para apresentação, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar nesses projetos, né, dessa forma. E a arquitetura da França ela é bem diferente da nossa, né? Como que é o estilo deles? É curioso, porque como o escritório é um escritório, digamos, com produção internacional, é até difícil elencar, assim, identificar como algo muito característico, né? O Christian Porzenbach, ele tem uma linha de pensamento e ele passou um longo período, assim, ele é um arquiteto nascido nos anos 40, se formou mais ou menos no final dos anos 60, então teve toda aquela revolução educacional na França, de 68, ele participou desse movimento. Depois estudou cinema em Nova York. Então, assim, tem uma produção bem abrangente, né? Então, cada projeto é muito específico, né? Se interpreta a cultura do lugar, né? Qual a demanda, qual é o programa de necessidades, né? Então, não tem bem como a gente definir. O que é a grande diferença é assim, existem alguns escritórios que eles têm uma produção muito mais autoral, né? Como se fosse o arquiteto o artista realmente, né? Então, assim, os edifícios são produzidos, as edificações não são algo extremamente comercial, que é muito comum você ver edifícios, torres de vidro, né? Que é muito comum em qualquer grande centro mundial. Então, assim, é muito específico, tem um trabalho de composição artística, de belas artes, é muito forte, né? Então, cada projeto é muito singular, né? Até provavelmente pode passar algumas imagens posteriormente ou demonstrando, né, como que a linha é muito variado, né? Agora a gente vai para um intervalo rápido, daqui a pouco a gente está de volta.